Olá pessoal, nós vamos começar agora então o nosso segundo vídeo, né? Continuando o nosso assunto da introdução aqui, a gente vai falar agora sobre um pouquinho do transporte rodoviário e como se deu, né, o desenvolvimento dessa área, né? Tentando aí trazer um pouco aí do histórico disso tudo aí. Bom, então o transporte rodoviário ele é um serviço de transporte de produtos semi-acabados e acabados, né? Então são produtos um pouco mais nobres. O modal rodoviário ele vai movimentar fretes com peso abaixo de 10 toneladas. Estamos falando aí de média, né? Claro que a gente tem aí variações, depois a gente vai ver quando a gente for falar de veículos rodoviários. Bom, as vantagens que a gente tem inerentes a esse tipo de modal, que é o modal rodoviário, vão ser o quê? O serviço porta a porta, de modo que nenhum carregamento ou descarregamento é exigido entre a origem e destino, né? Os outros tipos de modais, a gente tem descarregamento e carregamento para mudança de linha de trem, ou mudança de trem para navio, ou mudança de trem para caminhão, né? E geralmente o transporte rodoviário você pode colocar a carga em um veículo, um caminhão e transportar até o seu destino, né? Então a gente chama isso de serviço porta a porta, que é uma vantagem nesse caso, né? A frequência, né? Você pode estar utilizando a infraestrutura rodoviária em praticamente qualquer horário, né? Claro que a gente tem algumas exceções, mas ela tem essa vantagem, né? Disponibilidade, agilidade e conveniência. Bom, então são vantagens aí desse modal rodoviário. Vamos começar então falando sobre um histórico, né? Para o uso do modal rodoviário, a gente precisa investimento em sua via de forma a possibilitar a passagem de veículos. Bom, a gente não tem veículos, né, há tanto tempo assim, né? Há tempos atrás, o meio de transporte nessas vias se dava por carroças puxadas por cavalos, desde então se preocupou em executar um piso que facilitasse essa atividade. Então, mesmo que a gente ainda não tivesse os nossos veículos, as carroças que tinham rodas, né, e eram puxadas por cavalos, elas precisavam ter um piso, né, mais ou menos aí liso aí para que ela pudesse ter uma facilidade aí de passar. E aí não entra só a parte do piso, mas também a parte da drenagem, da geometria e outras coisas mais. A gente tem relatos desde a antiguidade com os egípcios e gregos de construções de vias com pavimentos e dispositivos de drenagem. As primeiras técnicas de pavimentação, considerando seus objetivos, extensões, impactos sociais, ela costuma ser atribuída à forma de organização dos povos etruscos e catargineses. E essas experiências elas foram passadas, né, para a civilização romana, criando então, né, e aperfeiçoando essas técnicas que elas até hoje ainda são utilizadas, né? Então perduram por 2000 anos aí, né, estendendo essas técnicas para os continentes, né, além da Europa, e servindo de referência, por exemplo, para a primeira obra de pavimentação estradal aqui no Brasil, né, ainda o Brasil Colônia. Então isso eu tirei do livro do Baldo, um livro sobre pavimentação, e essa primeira parte aqui eu estou pegando desse livro, né, esse livro aqui, né, José Tadeu Baldo, um livro só sobre pavimentação asfáltica, ele conta um pouquinho desse histórico. Bom, continuando falando sobre isso, então, até então o estrutura de pavimento era composta apenas de camadas granulares, então era geralmente pedras, né, que eram posicionadas de uma forma que você teria um piso aí mais com uma vida útil maior, né, e com mais facilidade para você transitar. Agora, no final do século XIX, começaram a se desenvolver os automóveis, né, os caminhões. Então, foi nesse momento que ficou clara a necessidade de se desenvolver melhores técnicas e materiais para a definição da geometria e do pavimento, né, da via. Então, nesse momento, final do século XIX, não faz tanto tempo assim, né? Então, nesse momento, começou a se desenvolver, né, as novas tecnologias para que a gente pudesse
está utilizando os automóveis, né, os caminhões, para passar nessas vias. Só para a gente ter uma ideia, os trens, eles já utilizavam linhas, né, já existiam os trens que passavam em linhas antes das rodovias, né, que a gente começou a utilizar com automóveis, que era mais fácil você fazer ali uma linha de trem para poder você transportar uma determinada carga de um ponto para outro. Bom, então nesse momento começou-se a utilizar o concreto e o asfalto como materiais de pavimentos e foram desenvolvidas as técnicas de mecânica dos solos relacionadas ao controle de compactação das camadas com o ensaio de compactação de Proctor e a medição de resistência do material com ensaio de CBR. Então, são técnicas utilizadas para estrutura de pavimento. Claro que essa parte de estrutura de pavimento ela está dentro da disciplina de estradas de rodagem 2, né? Mas, como a gente está falando do histórico, então a gente vem trazendo esse assunto. Através dos estudos realizados em pistas de teste nos Estados Unidos, aliados a técnicas de topografia, também foram se desenvolvendo as melhores formas geométricas para atender à utilização das vias com dimensionamento de larguras, rampas, curvas e sistemas de drenagem. Aí sim a gente entra dentro do assunto de estradas de rodagem 1. Então a gente vai estar vendo essas técnicas, né, que foram desenvolvidas para poder fazer o dimensionamento que a gente chama de projeto geométrico da rodovia, né, o dimensionamento de largura, de rampas, curvas, né, e o sistema de drenagem a gente vai ver depois mais à frente, mas dentro desse projeto geométrico ele é feito de tal forma que a gente possa ter, né, um sistema de drenagem adequado. Bom, criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Aqui a gente tem, né, criado em 1937 o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que a gente chama de DNR. Tá? Então ele foi criado para ser o órgão responsável pelo setor rodoviário no Brasil. Então foi criado esse órgão, ele vai ser responsável por esse setor. O decreto de lei que aconteceu em 27 de 12 de 1945, com o número 8.463, ele ficou conhecido como Lei Joppert, né? E este decreto foi um instrumento jurídico que deu forma de autarquia ao DNR com estrutura técnica e administrativa adequada. Então essa lei também fundamentou a organização da administração pública do setor também, além do país, mas também nos estados e municípios do Brasil, né, que foram desenvolvendo também os seus órgãos para poder gerenciar as estradas estaduais e municipais. Bom, aqui eu peguei do livro do Lee, esse livro já faz parte da nossa bibliografia do curso, vocês têm na biblioteca, né, e é esse livro aqui. É um livro que a gente utiliza muito, principalmente na hora de falar sobre o projeto geométrico da rodovia. Bom, com essa lei, então, foram possibilitados recursos tributários necessários para promover o desenvolvimento do setor através do Fundo Rodoviário Nacional, a estrutura técnico-administrativa competente para gerir a aplicação desses recursos na execução de projetos e obras, né? Então, uma estrutura para poder fazer essa gestão. As estruturas governamentais dos estados e do Distrito Federal para o setor rodoviário foram organizadas da forma similar ao governo federal. Então, tudo que foi feito para o governo federal foi feito de forma similar para os estados, né? As secretarias de Estado foram atribuídas as tarefas relacionadas com a formulação das políticas estaduais de transporte rodoviário e as suas autarquias, que são chamadas de DR ou DAER, né, foram reservados os encargos relacionados com a execução das respectivas políticas rodoviárias estaduais. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa organização no próximo vídeo. Bom, e no decreto número 4.129, de 13 de 2 de 2002, foi extinto o DNR, que é o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, e foi criado o DENIT. Então hoje a gente já não tem mais o DNR e a gente, né, quando vai falar sobre o órgão que organiza todo esse nosso setor de infraestrutura, né, rodoviária, né, e agora de transportes, né, então tanto rodoviária como ferroviária,
a gente fala do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Então assim a gente faz um pequeno histórico, né, de rodovias, né, trazendo também essa informação, como que ela se deu, esse desenvolvimento no Brasil, né, chegando aí no DENIT. Né. Agora a gente vai falar no próximo vídeo sobre a organização desse sistema.